Fala, amigo síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Chega pra cá, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular e você é muito bem-vindo, cara! Já se inscreva, compartilha, comenta. Quem tá assistindo pela rede Aspecto TV, fica conosco também que o papo vai ser muito bacana. Muito conhecimento, muita treta, muita conversa hoje aqui. Muito conhecimento pra você, amigão síndico. Ter noites mais tranquilas de sono através de duas coisas para a vida, tá? Primeira, faz igual amigo de ordem, adquire conhecimento. E a segunda, serve para todos nós. Vamos criar vergonha na cara e começar a praticar aquilo que a gente aprende, que eu tenho certeza que vai dar certo. Porque o plano é fazer, a vida é movimento, cara. Comece a se movimentar, coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. E hoje, essa galera maravilhosa aqui, ela, doutora, tá de roxo hoje. Minha amiga, referência no direito condominial do Brasil, do mundo e até da Lua, que vai ter condomínio na Lua daqui uns dias, né? Minha amiga, doutora Priscila, tudo bem, Priscila? Boa tarde, Thiago. Desculpa, Priscila. Doutora Priscila. Não quer receber um processo antes de terminar o programa, olha né? Olha aí. Ô, Thiago, obrigada aí por mais um convite, estar aqui com vocês hoje para difundir aí conhecimento na área condominial. A gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre se deparando com coisa diferente. Quando a gente acha que ninguém pode inventar nada, vem alguma coisa e bem, mas a gente vai seguindo. Obrigada. E ele, eu gosto de falar bonito, porque ele merece, o cara elegante, o cara que criou o foguete não dá ré, o cara é um foguete. Olha uma das aí. maiores referências da engenharia condominial do Brasil, do mundo, do universo. Meu amigo Diógenes! Ô, energias positivas pra vocês. Daqui, ó, roxo. No roxo não, cara, isso é violeta, realiza. Eu sou míope. É mais ou menos a cor da flor de lótus. Tá romântico. Né? Não, Eu vi ela com a esposa dele no... Que lugar é aquele lá? Que restaurante é aquele? São Paulo, a gente estava em São Paulo. Alô, São Paulo. Estávamos aí na Avenida Paulista, ali no Financial Center. Tem ali uma avenida bacana, né? Muitos prédios históricos. Tem uma casa lá que é, acho que é da época do Império ainda. Bem antiga, sozinha, no meio da avenida, tudo prédio. E ele tá lá preservado. Tem até um segurança na porta da casa. Eu achei fantástico ali porque, querendo ou não, conta a história da cidade, né? Cada prédio daquele tem uma história, tem um operário, tem um arquiteto, uma ideia de um cara que investiu pesado para criar aquilo ali. São Paulo é cidade dos condomínios, né? Acho que é a maior densidade de edifícios. Nossa selva de pedra. A selva de pedra. Em São Paulo, terra de arranha-céu. Foi muito bom estar lá. E a gente passou muito ali naquela série do Sai de Baixo, do Fala Bela, do Largo do Arouche, que é o centro antigo, né? E eu vi muitas lojas fechadas, assim, um pouco triste, mas muitos prédios históricos, muito antigos, muito legal. Eu fiquei muito... Bom demais São viajar Paulo. e aprender, né? Muito... Já quero mandar um abraço a São Paulo, a minha amiga Vanessa Muniz, a maior referência de sindicância do Brasil, condomínio Conde TV, o amigo Daniel também, o pessoal de São Paulo, o pessoal maravilhoso. Mandar também um abraço aqui, ó, pessoal. Cicobi DF1000, a melhor do Brasil, DSC Condominial, o melhor garantidor do Brasil, combate a extintores. E não posso esquecer da BSB Engenharia, do meu amigo Diógenes. Estamos aqui, pessoal. Então, gente, ó, lembrando que vamos ter nosso plantão, tirar dúvida hoje, para mandar sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail. Eu quero mandar um abraço especial também para o meu amigo Dr. Albuquerque, que vocês conhecem, começou um canal também muito bacana, com Talk. E meu amigo Johnny. Johnny, chama o síndico lá. Já assistiu? Ó, Johnny, eu te stalkeei lá, eu vi lá. Trabalho maravilhoso lá, o primeiro programa, muito bacana mesmo. Johnny Vitor. Sucesso aí na nova empreitada. Acho que o Goiás precisa também, essa galera, para fazer esse movimento. A doutora tá lá, ó. John, chama a doutora tá expandindo pro Goiás também, né? Vamos agregar conhecimento. Vamos lá. Manda sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Tá preparada, doutora? Vambora, a gente Tá nunca preparada, tá preparado, né, Thiago? Condomínio é uma aventura. Condomínio É uma aventura, é uma caixinha de surpresa. Caixinha de surpresa. Pessoas. Tem são a treta maravilhosas. com, ó. Jeito. Então vamos começar com a treta do atual com o antigo. Olha só. A Vanessa Esteves, o título é Síndico Anterior versus A perseguição. Síndico Atual. E ela fala o seguinte, ó. Sou síndica profissional eleita por unanimidade em 1 de 24. Porém, o síndico anterior, ao qual era síndico há 7 anos, não aceita ter perdido o cargo e vive buscando afrontas com o síndico atual. Busca a desordem condominial levantando questionamentos indevidos em mensagens lançadas aos conselheiros, mensagens privadas aos moradores que já estão cansados com a atitude
grosseira do antigo síndico. Nesse ponto de vista, qual a atitude o síndico atual deve tomar com o síndico anterior, minha amiga doutora Priscila? Complicada essa situação. Deve ser. E isso Eita, acontece muito, Ih, sabia, isso é mais Thiago? normal que existe. O cara perdeu, É. fica chorando lá as mágoas que perdeu lá. Não, As pitangas. e além de chorar as mágoas, fica instigando a massa condominial, fica criando a desordem, a discórdia, Chato, né? perseguindo. Assim, a gente não tem muitos detalhes, a gente tem uma situação apenas pincelada por parte da nossa... E por um lado ainda, né? É. Pincelada por ela e só pela parte dela. A gente tem sempre que saber os dois e lados assim, da situação. A grosso modo, dependendo da forma que está sendo feita a abordagem, do que está sendo levantado, né, em desfavor da atual administração, há a possibilidade da realização de um boletim de ocorrência, um processo judicial também, dependendo das peculiaridades, a gente fazendo uma investigação mais precisa, a gente pode chegar até num stalking até da administração atual em face da antiga, dependendo do nível das colocações que estão sendo feitas em desfavor da atual administração. Então, a gente precisa fazer uma análise mais detalhada para definir uma estratégia, mas ela tem que começar a se calçar, porque senão vai aumentando a intensidade e às vezes até vai baixando o nível do que está sendo falado, entendeu? Então ela tem que ficar bem atenta no momento certo de agir, Saber procurar se uma comunicar. assessoria especializada em condomínio, relatar a situação que ela vem passando, para que tomem providências o mais rápido possível, porque esse tipo de atitude não pode deixar que ela se perpetue dentro do Extrapola, condomínio, né? até porque instala o caos, Extrapola. desvaloriza o condomínio, começa a ter Perde problema da o foco da administração. gestão, Exatamente. passa a ser pessoal. Então você vai ter que se posicionar É bem sério de isso. uma forma profissional, buscar comunicação eficiente sobre o que está acontecendo, tá com testemunhas, fotografar imagens, vai poder Documentar tudo que está acontecendo. E tá sempre aquela questão que a gente usa na própria BSB sobre visitar unidades, né? Tem condomínios que a gente está há 5 anos dentro e a gente nunca sobe sem ter 2 pessoas, por exemplo. Então eu vou fazer assistência. Hoje eu faço menos, porque tem a nossa equipe que trabalha nos bastidores, mas sempre orientado os engenheiros a irem acompanhados. Tá com ali o porteiro, tá com o encarregado, tá com o próprio síndico ou com o subsíndico, nunca tá sozinho. Para a síndica que está nessa situação de oposição, ela fica mais vulnerável sempre quando ela está sozinha. E aí vem uma questão, minha amiga. Síndico versus síndico, você não precisa temer nada, porque quem não tem nada a temer, o mundo é portátil, né? Você não tem nada para esconder, põe no bolso e leva com você. Então, qual que é a dica para você? Deixe a comunicação transparente, os detalhes, comunique os detalhes com o seu conselho, com a sua assembleia, deixe-os transparentes. Através de e-mails, conversa de WhatsApp, grupos são muito bacanas, mas é interessante você levar para um canal oficial. Parcimônia com isso. Não sei se eu falo. Se você não sabe se fala, se comunica, você já está errado. Você E tá outra na coisa, estimula através de informativos, de comunicados, a forma de tratativa com a atual administração. Exatamente. De forma formal. É por e-mail, é no livro de Qual ocorrência. canal? Qual que é o canal oficial da Isso. administração? Para quê? Para que as demandas dos condôminos elas venham. E o síndico ele tem o dever de Disponha, responder exatamente. pelos canais oficiais. Entendeu? Então, essas são algumas estratégias que podem ser tomadas no trato da situação para tentar puxar o trem pro trilho. Você sabe por quê? Não deixar o trem Porque muito aberto. se comunicar claramente é uma obrigação que o síndico tem. O síndico Sim. foi eleito para isso. É. A característica jurídica dele é dar transparência às informações. Ele é o gestor, ele não é o dono. Por mais que ele seja dono de uma unidade, ele é dono daquela unidade que cabe a ele. A gestão ela é coberta pelo manto da transparência, né? Um país democrático. Transparência de dinheiro, de direitos, de atos. Né? Então você tem que se resguardar. E como que ela vai se resguardar? Ela vai se resguardar mostrando que ela está trabalhando. Mesmo que seja uma busca do síndico anterior, uma provocação, mas se essa provocação está dentro das obrigações e tem que ser feito, ela vai responder a ele, independente da posição ruim que ele esteja exercendo. Ela vai responder a ele como administrador. Entendeu? E é isso que vai mostrar que ela está acima do Eu acho o seguinte, ó. nível de trato social. Porque assim, a gente tá falando uma coisa aqui que é uma coisa que acontece muito, que é a chamada perseguição.
Eu acho que vocês estão falando é bacana, é muito válido, mas aqui é uma coisa que está fora desse campo. Porque quando a pessoa que está querendo perseguir, ela quer perseguir, ela quer te derrubar, quer te degradar pra você ver. E isso aqui é coisa que é rotineira e entristece a gente, por quê? Porque se, em vez de estar focado na gestão, tem a pessoa te infernizando. Sim. Porque assim, eu acredito É perseguição emocional então, mesmo. assim, se você focar na gestão, você blinda essa pessoa. Mas não tem como, que é emocional. fica Por ali isso, só- por isso que eu sempre. Por isso tem aquela playlist que eu criei do inteligência emocional. E por isso que eu falo, a gente tem que levantar mais essa questão da inteligência emocional. Tem, Porque isso aqui tira o sono, te inferniza, fica doente, vem as doenças do corpo. Aborrece, assim, né, cara? Pô, e assim, e quem Aborrecidão. perde isso aqui é quem? É o próprio condomínio. Porque vai ficar tentando resolver treta que não tem nada a ver com isso. Sim. E outra coisa importante. Perde energia, outra coisa que eu aconselho você, processa essa pessoa. Por quê? Cala a boca. Infelizmente tem pessoas que Tem tem que gente ser que assim. só escuta assim, né? E outra coisa, que eu fico mais triste, não é porque assim, as pessoas não estão preocupadas em melhorar aquele ambiente. Ego. É só pecuinha mesmo. Ego, igual no caso, a Isso aí eu pessoa acho perdeu. horrível. Ficou 7 anos, gente, meu síndico, você ficou 7 anos. Você 7 fez um anos trabalho. pra fazer, não Nada é fez. eterno. E outra coisa, a gente leva tudo pro lado pessoal. Eu perdi uma eleição, quer dizer que as pessoas me odeiam? Não. Foi bom aqueles 7 anos, vamos ter a mudança. Você sabe sobre isso, com o ponto de vista. Se alguém fala do meu trabalho, não está falando da minha pessoa, é diferente. Mas você sabe o que eu entendeu? vejo? Que pode Muito- melhorar com isso, Muito entendeu? da perseguição, a pessoa mal resolvida. Tudo bem, mas não tem controle Mas não sobre isso. justifica. Você tem 7 entendeu? anos para entregar o seu melhor ali. Aí você entregou o seu melhor. Chegou alguém, se está fazendo um trabalho melhor do que o seu, você fala, pô, parabéns. Porque o que eu queria era que o trabalho fosse bem feito. Mas quando o ego da pessoa está na frente da qualidade que ela deveria ter como gestor, ela pensa assim, e eu? E eu fiquei 7 anos aqui, agora o que eu fiz não vale mais. E a pessoa fica se sentindo. Você acha bacana? E ela Ela começa pensa isso, ninguém a- pensa isso, só ela. É. Só que É uma ninguém coisa tá pensando própria, né? isso. É uma Não, coisa tem própria. casos que a gente chega lá Procura um tecnicamente e fala, psicólogo, né? É disso que eu tô falando. Então, por isso que eu te falei que é o seguinte, a síndica nova mantém o foco na gestão. Não se prenda aos emocionais. Mas não é tão E coíbe os excessos. Sim, mas é o que eu tô Procura uma falando. assessoria Exato, jurídica velho. e Coibir coíbe os os excessos e manter o excessos. foco. Porque o que vai mostrar que ela está preparada para o cargo é deixar o barulho passar. E tem uma linha Tem tempo muito que é tênue só, né, cara? Eu tô entre simplesão, perseguição e acesso à informação. Não, o que ela não pode Por que que eu fazer vou contar pra é vocês? fazer da pessoa que está perseguindo o foco da administração. Vou contar pra dela. vocês como é que Aí é. tá errado. É esse tipo de coisa que desanima a gente ser síndico. É esse tipo de coisa. Então, colega minha, olha a situação. Tô com uma colega minha, tô conversando com ela bastante aqui. Ela teve que aumentar a taxa de condomínio. Não é que ela teve. Tudo aumentou, tem um reajuste. Lembrando, não é o síndico, gente, é conta, é matemática. Então teve que ajustar para pagar as Não tem contas. mágica, né? Aí tem uma moradora que quer vender o apartamento. Como a taxa de condomínio aumentou, as pessoas não estão querendo comprar por causa do condomínio, segundo a pessoa. O condomínio tá muito caro. Por isso que não compra o apartamento dela. Segundo ela, a alegação é essa. O que ela tá fazendo agora? Tá infernizando a síndica, quer ver os balancetes, quer não sei o que, quer saber contratos. Por quê? Ela quer diminuir o condomínio, achando que vai causar um impacto para Mas vender o é apartamento isso, dela. é isso que Cara, a mas doutora isso faz. psicológico, moleque. Chega um ponto que eu falei pra ela, ó, nesse ponto, acabou a conversa. Vai na justiça. Você quer ver? Vamos pedir na justiça? Porque aí dificulta para a pessoa essa situação. Porque você está tendo boa vontade. Teve uma reunião, teve assembleia. Você se propôs a conversar com a pessoa para explicar. Propôs chamar a contabilidade para explicar as rúbricas de cada conta. Se ela não quer, cara, entendeu? Mas fica infernizando Sim, mas tanto é aquele você. negócio que eu tô te falando. Inferniza tanto você, cara. Que se você não tiver saúde mental, você pira, cara. Mas essa parte que eu tô te falando é É justamente verdade. aqui, ó. A doutora Pira sabe o que eu mesmo, tô falando. pira. Eu tô falando o seguinte, manter o foco e segue tocando. A pessoa tem que fazer isso. Com Você certeza, mesmo, tô você falando quer que vai é simples, processar, né? processa, beleza. Mas mantenha o foco e segue. Sabe por quê? Porque quando você desvia o foco para olhar para essa pessoa, você desvia o foco da gestão, talvez, para resolver a questão de modo especial, essa pessoa está tendo exatamente o que ela quer ser tratada de um modo especial. E outra coisa, tem que Então, acabar. né? E outra coisa, tem que acabar com essa cultura de que taxa condominial no osso, prestador de serviço no osso, Nossa, é isso sinônimo aí. de qualidade. Você quer ver virar Não um é cortiço? sinônimo de qualidade, Olha, Thiago. Se Não o seu condomínio está com taxa ordinária, 2, 3 anos, subindo 5%, 2%, 3%, você é uma pessoa saudável mentalmente, está vendo como o comércio está girando, tem 3 anos. A luz. Como é que você acha que o seu patrimônio está voltando no tempo? Como é que é naquele filme, aquele senhorzinho que volta no tempo? Volta pro futuro. De volta pro Não, futuro. não, é o Benjamin, não sei o quê. Benjamin Frank. Os dois, cara. Tu acha que o teu prédio anda que nem ele, pô? Ficando Mesmo com se tempo fosse novo, né? assim, ele ia voltar a ser um saco de cimento e um monte de ferro. Não, e Não não tem funciona assim, é o jeito. contrário, amigo. É como a gente aqui, ó, 45 já dá uma dorzinha na coluna, já tem que fazer
uma acupuntura, Que é o zoom, sabe? né? Uma O zoom. liberação Achei bom o zoom. miofasial. Tem que dar o zoom do zoinho, porque a presbiopia está chegando. Então para pensar, seu prédio tem 4 anos com a mesma taxa ordinária, ou proximal, ou você teve taxa extra, depois voltou para uma taxa ordinária muito baixa. Tá errado, amigo, é um comportamento financeiro. Seu prédio vai ficar mais velho, a sua manutenção vai aumentar a cadência, ou seja, você vai gastar mais e menos tempo, que acontece com carro velho. Carro velho gasta mais e menos tempo. É assim que funciona. E é matemático. O condomínio não tem lucro. Eu não sei onde você está verifica o porte do seu condomínio, verifica se os seus prestadores de serviço estão dentro de uma média. Não quer dizer que tem que ser o mais barato ou mais caro, mas opera dentro de uma média, olhando sempre o custo-benefício, ver se aquele custo-benefício é compatível. Pagar a conta, ninguém quer. Ninguém quer pagar a conta. Você quer ver outra coisa? Quem quer onerar? O cara não. Mas a gente tem o dever e a obrigação legal de fazer as manutenções adequadas dentro do empreendimento para que não haja o sucateamento daquele empreendimento e cumpra com a sua manutenção. É o não básico, quer fazer isso? Vende o seu imóvel, compra uma casa na rua que você estabelece o seu orçamento sozinho. Aí, pronto. Então, uma coisa que eu quero falar que E ela é da advocacia, não é da engenharia. É, nem da advocacia. Agora, tem quer andar de 6 cilindros pagando ponto zero, aí baixa. Tem um assunto que eu quero levantar aqui, que é importante, gente. É a hora de sair fora. Nós, síndicos, temos que aprender a hora de sair fora. Por quê? Às vezes fica tão cansativo mentalmente aquela situação que não vale a pena. Não. Dinheiro você conquista, cara. Você se organiza ali, entendeu? Mas tem que ter essa consciência para, cara, não tá valendo a pena. Eu mesmo, esse ano, eu entreguei um condomínio. Falei, não, tá valendo a pena sair fora. Emocionalmente, não estava dormindo, muita cobrança. E aquelas pessoas também não viam o valor naquilo. Eu falei, cara, não faz sentido. Me organizei financeiramente para aquele dia não fazer falta. Programei ali, ponto. Mas você tem que estar bem mentalmente. Por isso que eu falo, a gente tem que começar a falar cada dia mais sobre saúde mental. Porque não se fala em eventos, infelizmente. Não fala em podcast, a gente tem que levantar essa ideia. Porque a parte mais importante do ser humano é a saúde mental. Se você está bem da mente, você vai conseguir lidar com essa situação. Ou senão você vai pirar, ficar mais doente, entendeu? Então, assim, quem está nos assistindo também, você que mora em condomínio, eu não vejo nada de errado de você questionar. Agora, como? Saber esse limite, entendeu? De questionar para uma coisa positiva. Né? E igual você falou, a gente como síndico também, quanto mais claro você for, melhor vai ser esse questionamento que vai vir. Você sabe o que é o posicionamento da pessoa fica perseguindo a outra? Eu vou te mostrar que você vai identificar fácil, você como síndico, você vai entender agora. Quando a pessoa fizer apontamento sobre a sua gestão, você busca com ela uma solução. Você vai dar 5, 6 soluções para ela e nenhuma vai funcionar. Ela vai te questionar cada vez de um modo diferente. Você vai dar 10 soluções, das 10 ela vai invalidar de alguma forma. Você vai parar, olhar para ela e você fala, qual a solução você tem para isso? Eu falo desse jeito. Se fosse você, que você faria? Eu estou aqui disponível para anotar agora. Fulano, vem cá. Pode ser o encarregado, pode ser quem estiver do seu lado. Me ajuda a anotar aqui, por favor, porque eu quero levar para a mesa a opinião do senhor fulano aqui, do senhor opositor. Eu quero levar exatamente o que ele está me pedindo aqui. Quando você fizer isso, a pessoa vai disfarçar ou vai tentar menosprezar o seu comportamento ou ela vai encerrar o assunto e sair. Você viu aquele negócio de jogar xadrez com pombo? É mais ou menos assim que você vai enquadrar a pessoa, tá? Vamos parar para pensar um pouquinho, ó. Você tem taxa extra no seu condomínio? Muito frequente, está errado o comportamento financeiro. Verdade. Você tem taxa ordinária perene, eu digo aquela taxa de R$300, tem 5 anos. Está errado o seu condomínio. Verdade. Não tem como, é matematicamente impossível você passar 3 anos com a mesma taxa ordinária dando uma assistência de manutenção correta para o seu condomínio. Então você está viajando na maionese. Outra coisa, tem que ter uma noção de qualidade. Como a doutora falou aqui, você quer sempre contratar pelo mais barato. Sabe o que vai acontecer com o seu condomínio? Sempre pelo mais barato você vai construir um cortiço. Você vai tirar a qualidade do teu imóvel, do teu patrimônio e vai deixar as pessoas em risco em algum momento. Então você tem que analisar se você serve para ser síndico ou não. Porque o síndico não está lá para operar milagre. O síndico não está lá para se manter no poder. Ele tem que ter todo o orgulho de mostrar como, quando e que qualidade ele colocou, que responsabilidade ele colocou na gestão dele. Eu acho muito errado o síndico que presta só presta conta de pagamento. Tem que prestar conta da gestão. Sabe o que é o norte que te levou a tomar decisões ou não? Você precisa de um referencial para tomar de decisão. Senão você não é um profissional. E você está aqui, a doutora, do meu lado. Independente de ser profissional, de estar preparado ou não, o capa preta é o mesmo, amigo. O martelinho da justiça, a sentença é a mesma, que você está no papel de gestor.
E muitos síndicos escapam fedendo por aí, sabe de quê? De comunidade que não toma rédea. Não vai lá, eles absorvem o prejuízo do patrimônio, o síndico vai embora, fala tchauzinho, acabou. Tá aqui a doutora para não me deixar mentir, que é o seguinte, se não aprovar que vai entrar com processo na Assembleia, o advogado não pode fazer nada. Não, e tem outro Ele detalhe. dá um parecer positivo, mas tem que aprovar em Assembleia. E aí? E tem outro detalhe. Síndico, tá passando por problema, tá com um condômino que insiste a troca de um prestador de serviço, por A, por B, por C, acontece? Acontece. E tem que agir. Mostra, justifica por que ocorreu aquela contratação, Sim. quais são as credenciais daquele profissional. Se você vê que a pessoa está exagerando, porque assim, ela realmente não quer, se você tiver, faça um trabalho de base, chame uma assembleia e ratifique. Fiz isso um dia desses, Thiago. Tinha uma pessoa com problema com um gestor nosso, querendo fazer renegociação do contrato de engenharia e do contrato de assessoria jurídica. Chegou com um monte de proposta de um monte de gente que não tinha as credenciais dos prestadores de serviço atuais. Começou, desculpa a palavra, infernizar a vida do síndico, Tá porque vendo? queria impingir a vontade coisa da pessoal pessoa. da pessoa, né? Queria impingir a vontade da pessoa naquilo. O meu síndico estava com a previsão orçamentária aprovada, as contratações dos prestadores de serviço estavam dentro das rubricas, os profissionais são profissionais técnicos habilitados e com experiência comprovada na área condominial, e ela começou a criar um caso, começou a instalar o caos. Aí o meu síndico falou, Priscila, vamos chamar uma assembleia? Eu falei, vamos chamar uma assembleia. Chamou a assembleia, ratificou a contratação do jurídico e da engenharia. Precisava ele fazer isso? Não. Legalmente, não. Mas para evitar esses desmandos e essa perturbação dessa pessoa Dá um específica, cala-boca. ele foi para a Assembleia e essa pessoa foi voto vencido. Foi ela contra 60 pessoas Sabe o que é dentro isso da aí? Assembleia. Eu já fui casado com um advogado. Ela me ensinou uma coisa seguinte. Levei pra minha vida, tá? Manda um abraço pra doutora Mariana, foi uma pessoa maravilhosa da minha vida. E ela ensinou uma coisa pra mim. Se você sente que vai ser processado, processa primeiro. Esse é o cala-boca, entendeu? É. Porque no dia que falar uma coisa, fala Assembleia. Sabe que tem que falar pro cidadão desse? Vem cá, quantas unidades tem lá no condomínio? Que esse condomínio está falando? 80. Então vamos lá, 80. Vamos arredondar para 80, né? Não, O que a acho que são pessoa 90, acha? Então, Thiago. vamos botar 90 unidades. Por que o cara acha que é mais especial que 89 pessoas que estão ali, cara? Um dia o cara falou assim pra mim, Thiago, por que você não tá fazendo o que eu quero? Eu falei, simples, porque tem mais pessoas que não querem que faça isso. E outra coisa ainda que a gente não podemos esquecer. Quem responde é eu, não é você. Falei pro cara, eu respondo civil criminalmente, você não. Aí eu vou aproveitar o que você está falando aí e falar para você. Você fica segurando despesa de condomínio sem saber o que fazer, batendo cabeça para lá e para cá, deixando gente subir na sua fachada sem ponto de ancoragem, sem validar essa documentação. Você fica com a mão entre as pernas atada, sem poder fazer uma revisão do seu projeto de combate a incêndio. Nenhuma dessas situações vai resolver para você. Quando tocar o barata-voo no seu prédio, quando tocar o emergencial, precisar fazer alguma coisa, precisar responder por algo, vai perguntar por que o síndico não fez? Por que o síndico não fez? Quem é o responsável é o síndico? Cadê o síndico? E você vai aparecer dizendo, eu tentei. Não tem um registro na Assembleia, não aprovou em ata, não deixou claro, nem deixou consignado em ata que você tentou aprovar. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai responder com aquele seguro RCL que você tem lá do condomínio, que vai cobrir, e se esse limite não cobrir, você vai pagar pelo resto. Mas é também simples não assim. cobre não, tá? Não A é gente não bem cobre assim, não. não. Né? É uma coisa que as pessoas se confundem muito, né? Esse Mas, negócio- aí, Sim, mas é- isso aí é conversas não para é o que outros. eu tô falando, não é o que eu tô falando. Você tá achando que aquele seguro lá cobre um monte de coisa que não Não vai cobre, cobrir. não. Isso é E negligência. você vai tomar na cabeça pagando do seu bolso, do seu É. patrimônio. Sabe por quê? Porque muitas vezes você aceita um prolabore qualquer para ter a maior responsabilidade total diante de um prédio. E vou É você que está plantando essa semente, é você que está colocando a cabeça a prêmio e ninguém tem como assinar por você. Nem o conselho assina, o morador, ninguém assina. É só você, o capa preta e a sua responsabilidade. Fique esperto. Fala, doutor. Não, ele já apontou. Já pontuou, né? Já, tá vendo Gente, aí? Vanessa, é então fácil, espero não. que a Não gente é tenha te fácil não, ajudado. amigo. Faça direito. Cara, eu sempre falo isso, as pessoas me procuram, né? Porque hoje tá nessa onda do síndico, ganhar 10K, não sei o que, gente. Não é como vocês pensam.
tem que ter muita saúde mental. Não entra, ainda mais que tem profissão. Se tu tem uma profissão, vai por mim, fica na tua profissãozinha ali, porque quando começar a pressão aqui, não é assim, tá bem Agenda de preparado. trabalho, amigo. Entendeu? Tem que ter sangue nos olhos, filho. E vamos que vamos, então, Vanessa. Espero que você tenha gostado. Tem muita dica pra você. Já aproveita, Vanessa. Se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV. Toda segunda-feira estamos aqui. O maior programa de rede aberta do Brasil, tem esse condominial. Toda segunda-feira, 19 horas. E você acha que isso aqui é só o começo do programa, tá, meu jovem? Hoje vai ser pesado. Hoje vai ser. Eu acho que a doutora chama essas coisas, velho. A doutora gosta de treta aqui no bastidor, por isso, então. Aí vem pra mim. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ó, vamos pra próxima. Essa aqui, quando eu fui olhar as questões, falei, essas aqui é pra doutora. Vamos lá. Lembrando, para mandar no inteligenciacondominial@gmail.com ou deixa no rodapé do vídeo. Hoje temos uma pergunta que estava no rodapé, um dos vídeos lá que foi gravado. Ó, é da minha amiga Júlia Dias. O tema é: vizinho gosta de tocar bateria. Ela relata: moro num apartamento com minha irmã e minha mãe. E o vizinho de cima o vizinho de cima toda hora fica quase todo dia tocando bateria. Chegando em casa perto de 18 horas e querendo descansar, e justo esse horário ele começa a tocar e fica até as 22 horas. Meu condomínio é permitido barulho até as 22 horas. Porém, o barulho de instrumento musical é alto, ouvindo o pé dele batendo o tambor da bateria, parecido com o barulho de um martelo batendo no chão. Um dia ou outro conseguimos aguentar. Agora, de segunda a domingo, não dá. O que posso fazer para resolver, minha doutora? Priscila. Não é fácil. Primeira coisa, não é fácil. Segunda, porque o nível de tolerância também, ao longo do tempo, ele vai sendo desgastado. E aí, ó o Diogo lá. Tá vendo aí, amigo? Tá vendo aí? Pô, chato pra caramba. Você quer um estudo de bateria? Vai, bota o fone, fica muito melhor, apura o som, né? Quer um estúdio de bateria, desce e paga um estúdio. Agora no apartamento não, a finalidade é a moradia. Olha, presta atenção, escuta o que ela vai falar aqui. Vai lá, doutor. Na prática, pra você entender Acabou o a bateria, né? pode Acabou falar, a bateria. Pô, chato, cara chato. Chato. Então, bota, assim, ó. o nível de tolerância ele realmente diminui, porque você com uma exposição longa a determinada situação, não adianta, o ser humano ele diminui o nível de tolerância dele. Uma bateria todos os dias realmente é muito difícil. Só o prato. Registre no livro louco. de ocorrência do condomínio, porque essa questão do barulho depois das 22 horas, ele pode ser mitigado porque todos têm direito ao sossego no seu ambiente domiciliar ou de trabalho, todos têm o direito ao sossego. E se isso está extrapolando os decibéis, e aí o Diógenes vai poder Tem uma faixa me complementar. de tempo em que você pode usar acima de 85 decibéis, senão você torna o ambiente insalubre. Salubre, exatamente. Tá bom? Então, existe norma técnica para poder te auxiliar nesse sentido. Procure profissionais para fazer os exames, né, os laudos, né, ali no ambiente. Não. Qual que é a exposição que você Se está vai usar tendo. num apartamento, tem como criar os ambientes. Você vai botar um isolante acústico no piso, você vai colocar nas paredes isolante acústico, você vai colocar no forro isolante acústico para não reverberar. Você vai fazer um fechamento com isolante acústico também para a janela do teu quarto. Você vai botar um vedante na porta, onde entra uma movimentação de ar, e em cima e embaixo da porta. E lá na porta tem uma borrachinha que a gente coloca de acabamento de vedante acústico. Que é uma borrachinha, quando você pressiona ali, a maçaneta trava, ela já tem uma compressão na borracha ali, isola bastante. Só que você nunca vai ter no seu apartamento a liberdade de tocar com plenitude. Nesse caso, querido, você vai usar uma bateria eletrônica com os fones de ouvido que vai te dar amplitude de som, qualidade, velocidade, o dobro. Você vai treinar no melhor cenário. Quando você tiver que usar a bateria física, né, a bateria das antigas, como se diz aí, você vai usar em outro ambiente, porque ela sempre vai bater mais de 90 decibéis. Não é para ambientes residenciais. Esquece. Se você levar isso para o seu apartamento, você vai ficar lá ficando chateado. Aí a gente fala de inteligência emocional. Você vai ficar ali se sentindo frustrado, porque você não pode nunca usar sua bateria. Nem num sábado à noite, você não pode, nem num sábado à tarde. Você não tem um horário no condomínio para você usar uma bateria. Não existe regulamentação para isso. E Entendeu? deve estar afetando mais unidades, né? A Júlia escreveu
Mas com certeza, Que uma isso? bateria Ó, tá abalando A várias gente tem unidades. problema na justiça, eu vou te explicar para você ter ideia sobre bateria. A gente tem problema na justiça com salto alto de madrugada em laje que não tem isolamento acústico, que o juiz determina que não pode usar. Tá? Eu dei um exemplo aqui da Suíça, né, que é um país que eu vou conhecer ainda, não conheço, mas eu tenho o sangue luso-suíço, que é a família Verdun Suete. E aí a gente usa bastante regra, conversa no grupo da família, foi aquilo que você falou. Você vai para a Suíça e fala, nossa, a Suíça é maravilhoso, a Holanda é maravilhoso. Dá descarga de meio-dia às 14 que você já recebe uma notificação no condomínio. Meu. Vai tomar banho depois das 21, que o barulho do chuveiro é proibido nos condomínios. Você sabia disso? Você não. Antes das 5 da manhã você não toma banho, você não dá descarga. É proibido de você sair do prédio. Então, cada vez que você tem mais nível cultural, mais nível social, né, no seu país, isso é independente de classe, tá? Condomínio pobrinho lá, a regra é a mesma. Conhecimento, né? Isso, no condomínio mais caro a pessoa nem fala, a pessoa só olha assim, ó, já tá bom. Entendeu? E as multas lá são em dólar, em franco suíço, né, que é o dinheiro de lá, que é mais caro que o dólar ainda. Então assim, para pensar. Só de ter uma pessoa que quer tocar a bateria dentro do apartamento, na minha visão, já é um absurdo jurídico, já, porque não tem condições. Lembra o tal da educação, o tal do pensado próximo? Muita coisa seria evitada se as pessoas se batessem a isso. Não é? Bom Esse senso. é o problema, bom senso. Bateria no Vamos lá, apartamento. vamos pegar isso aqui, vamos destrinchar, porque tem muita coisa Só bacana. a vibração já tá bom, já tá ruim. Primeira coisa, galera, lembrando, esse negócio de até as 22 horas barulho é conversa fiada, tá? Se tá atrapalhando qualquer horário, já pode cortar. Quem Primeira te coisa, contou né? isso aí contou errado. A É, lei de primeira contravenção coisa. é outra situação. Outra coisa que eu acho que é tá? importante que a doutora falou, uma coisa que quando eu comecei a trabalhar em condomínio, deu um boom. Documentar tudo. Por isso que é importante registrar tudo isso, né, doutor? Mandar e-mail, até falar com ele, com o próprio vizinho e documentar isso, porque no futuro, se você quiser um dano moral, você ganha. Exatamente. A exposição é prolongada a uma determinada situação, devidamente notificada aos responsáveis, tanto ao morador, que o morador ele pode notificar o outro, ele não precisa necessariamente passar pelo condomínio. Exato. Por quê? Porque há o direito de vizinhança e ele pode ser invocado Tem que ser nesse exatamente. sentido. Não é só o síndico, então, não. faz uma notificação extrajudicial, manda por AR, manda pelo cartório. É a coisa mais simples Anota pelo o cartório, horário, entendeu? anota o horário, manda Faz de novo, vídeo, faz vídeo, pegando foto. o horário do barulho, a intensidade do barulho, notifica a administração do barulho, conversa com seus vizinhos Você para quer ver do verificar se síndico? está Vou dar uma incomodando ferramenta outras pro síndico, pessoas, ó. entendeu? Eu vou dar para você a ferramenta que você vai usar para isso aí, com base de prova pericial antecipada, tá bom? Para você que não sabe que é base, o que é prova pericial antecipada, ele é uma espécie de documento que nós criamos na engenharia, que tem o mesmo poder do estudo de impacto de vizinhança. E ele serve como prova pericial antecipada. É a palavra de um profissional habilitado para prover essa palavra. No meu caso, como engenheiro, posso falar das condições de salubridade, de segurança, de solidez e segurança de um local. Eu vou fotografar aquilo ali, comprovar aquele jeito de uma forma científica e vou encaminhar para o proprietário da unidade que está reclamando. Isso é a prova do que aconteceu, né? Pericial por quê? Porque ela vem de uma parte de quem tem autoridade jurídica sobre o assunto. Se é um parecer jurídico, vai ser do advogado. Se é um parecer técnico, vai ser do técnico. Pode ser da construção civil, da acústica, do trabalho. No meu caso, como engenheiro, a gente pega um decibelímetro, tá? De uma marca boa, referenciada. Ele fica calibrado. Não obrigatoriamente, mas preferencialmente, sabe por quê, doutora? Porque ele já sai da fábrica com selo do Inmetro. Sim. Então ele sai com certificado de garantia e com selo do Inmetro. Mas Aí, bom. muita gente questiona se é calibrável ou não, mas no primeiro ano você vai conseguir uma prova com mais de 90% de acerto. Ok? O que você não pode é, depois que venceu a garantia, você não calibrar o aparelho para fazer prova de conferência. Mas ainda serve como indício, não serve como prova final. Por que a gente está explicando isso? Porque a gente aqui trabalha com especialidade em condomínios. E aí a gente vai nas provas jurídicas. A gente vai lá na tecnicidade mesmo do negócio. A gente vai na terceira Tem que ser instância. assim, né, cara? É a terceira hoje em instância. dia, Então você vê a gente conversando amador aqui. não está mais se fixando, não. Exatamente. Você vê a gente conversando aqui, dando dicas. Quando a gente dá uma dica para você aqui, ela já passou pelo filtro número 1, pelo número 2, ela já foi em processo, ela foi rebatida Ela no já foi processo, testada. ela foi provada e recomprovada no processo e no final é isso que a gente está falando para você aqui. Não é que a gente é a luz da verdade, não. Mas, cara, são 40 condomínios por mês que eu atendo.
São 10, 15 perícias, às vezes no período de 60 dias, porque parece que a justiça cria uma força-tarefa nos períodos, né, de março para abril, que 60 perícias. Você tem que estar ali todo dia. E ali a gente acha que está certo, chega uma pessoa com a tecnologia e está errado. Tá? Então, qual que é o negócio? A prova pericial antecipada, você vai chamar um técnico lá, mais o decibelímetro. Mas nesse caso, nem precisa do técnico. Você compra um decibelímetro de uma marca boa, tipo Minipa, na caixinha, chama o testemunha do que está acontecendo ali. Não precisa ser o síndico. Se for o síndico, melhor ainda. Mas não precisa ser o síndico. Chama o vizinho, porque sempre não é só um que está incomodado. Chama os dois, filma ali, mostra o decibelímetro, abre no momento que você está vendo a bateria, tira a foto da marcação onde está passando os 90 decibéis e faz a comunicação para o síndico. Ou se você for o síndico, faz a comunicação com o morador, explica para ele que passou de 85 decibelímetros ali, não é utilizável naquele ambiente por norma. Se passar de 90 tem redução de horário. Se continuar a prática continuada, contumaz, exercida deliberadamente, vai ser punida até o nível de ressarcimento, de indenização, de dano moral, o que for. E se você fizer isso como síndico, você vai ter mesmo você estando errado, você vai dizer, olha, eu fiz aqui, não atingiu o limite. Mas se passar do limite, você tem a prova pericial antecipada, vai ser uma base suficiente para você tocar essa ação aí. Tá? Não é um ambiente para música, é equipamento musical. Inclusive, o pessoal fala assim, de equipamento, mas você já viu o quanto que é difícil lidar com som automotivo? Sim, a estrutura montada é avassaladora. Jorge, né? E o barulho que os geradores causam nas unidades habitacionais. Eu estou com um caso desse lá no escritório. Chegou um morador no empreendimento, um empreendimento de alto padrão aqui em Brasília, onde estão sendo instalados 4, 5 geradores e a pessoa não consegue nem ficar no apartamento e não consegue locar. Então, ela está pagando uma taxa de condomínio altíssima em razão do ruído elevado que ela está sendo submetida 24 horas por dia. Tem que fazer alguma coisa. Mas, né? Lucro cessante, como é que é? Dano cessante? Não tem um Exatamente. negócio assim? Tem o lucro e tem o dano, problema é grande. né? Nesse caso é os dois aí. Mas o gerador da pessoa está impedindo a locação do imóvel. Mas tá o gerador é do não. condomínio. Olha aí. Então, é os dois casos. Não, mas mas por que o síndico não faz nada nesse caso? Tem que fazer, pô. Mas é por isso que eu Pois falo é. pro pessoal, doutor, eu explico muito para eles. Você que é síndico, você precisa entender que existe a lei do impacto de vizinhança, que tem o NBR 12272, que você tem que saber, você tem que ter a referência, porque você está incumbido dessa responsabilidade, aí você contrata uma obra. A empresa que está contratada coloca o gerador. O dano moral é que seu vizinho, ele não quer saber de ser a empresa, ele vai processar o teu condomínio. E assim, ó, Sabe, aí você não tem uma fiscalização de obra, você não tem um protocolo de salubridade, como é que você vai resolver? Eu não entendo, coisa que ninguém falou aqui que eu não entendo. Eu não entendo, tô revoltado. É o seguinte, cara, você foi morar no condomínio. Você aceitou aquelas regras. Cara, segue as regras, pô! Não dá pra entender. Sabe isso que eu não entendo? Cara, você foi morar no condomínio. Ali é estúdio, é um estúdio. Bateria, cara. Pô, é bom senso, cara. Vamos evitar também. Tem muita gente que é sem noção, cara. Por isso que eu falo, você foi aceitar, você aceitou. Um dia o cara falou assim, por que você me multou? Foi porque existe uma regra. Quando você veio morar no condomínio, essa regra estava lá. Você aceitou quando assinou lá a compra do imóvel. Então, aí você tem que falar com o síndico também. Síndico tem que fazer o camchão, tem que fazer o onboard. É o cara. Não. Eu tô cansado. Não, cansado só porque tudo é o síndico. Tudo é o síndico. Não. O ser humano. O cara, você vê, como é que o síndico controla o cara comprar uma bateria e botar no apartamento dele? Não. Não a bateria, não é pro síndico controlar a bateria. Rapaz, tem que começar nas escolas. Faz a educação, em casa. O cara nem vai ler, não. O cara tem que começar a educação em casa. Vai ler, você tem que acreditar nas pessoas. Você acredita? Tiago, agora uma coisa eu tô orientando. Todos os meus clientes, rapaz. gestores, a gente tá criando um manual de boas-vindas no condomínio. Não, tudo Ele bem. vai ter Boas-vindas, impacto. caramba. Tudo bem, mas não quer dizer, eu tô falando assim, não quer dizer. Não eu acho que é obrigação. Eu faço isso. Mas ajuda você tem a ideia? evitar, cara. Mas eu vou te contar uma história. Vou te contar uma história pra vocês. bravo, ele tá eu bravo. fiz, foi um banner de 2 metros de quando ele fica altura. Eu fiz um banner de 2 metros de altura, assim, ó. Vocês já viram bem na rede social lá? Já mandei pra galera. Que eu fiz um banner, 2 metros de altura, na entrada do elevador. Ainda tem barulho, cara. O cara faz. E o cara falou assim, pô, Tiago, eu não tô sabendo. Eu falei assim, ó, pega o elevador, aperta assim. Você vai dar 5 passos, aperta assim, térreo. Aí você vai olhar à sua esquerda. Aí depois você fala comigo.
Aí o cara falou, não vi, pô, desculpa. Eu falei, pô, velho, por isso que eu falo. É, É lógico, difícil. temos que fazer nossa parte? Temos. Temos. Pô, mas tem hora também que dá licença, né, maluco? É bom senso. É bom senso, né, doutora? Mas É a verdade. cartinha, eu tenho que fazer a cartinha. Mas a cartinha é boa, a cartinha é Meu boa. caro, novo e lindo condômino, seja bem-vindo a este condomínio. Nós temos regras que, se você não respeitar, você vai ser punido. As regras estão nesse link aqui abaixo, ó, para a reforma, Meu para a sonho música, para é a virar festa. síndico um dia. Meu sonho. Meu sonho é virar síndico um dia. Ô, Júlio, então Não, tá aí não, várias não. dicas pra você. Se atenta, faz direitinho para dar tudo Você certo, esquentou tá? o sangue aqui, viu? Vou E te aí, ó, falar. E você que é o da bateria, não tem nada contra a bateria. Pô, mas, Bateria é pô, maravilhoso. vai né? no Fala lugar a verdade. apropriado, igual já falou, compra uma elétrica. Vamos ter, cara, eu acho que assim, empatia com o próximo. Vamos ter empatia. Vamos, igual a mulher falou, um dia ou outro, ok, tudo bem, vou entender. Você vê que ela até mesmo na mensagem dela, é ela, todo ela tem uma dia, postura velho. amena. Todo dia, né? Ela tem Cara, uma mas é postura aquele amena. negócio. Você é sem noção, amigo. Você tem uma bateria dentro do apartamento. Não tem nada a ver um negócio com o outro, entendeu? É igual você. Você quer ver outro cara legal? O cara compra uma Dodge Ram trucada e quer morar num apartamento de 45 metros. Não dá pra fazer coisa na garagem. E não cabe na vaga. Não cabe na vaga, amigo. E acha Sai daí. A gente tá com um caso de que o carro dele não cabe na Não vaga. cabe na vaga. E aí, como é que faz com isso? ué. Como é que lida com Aí isso? você vai fazer o seguinte, você quer ver como é que lida É difícil. com Não, carros pera que um não pouquinho, cabem eu na quero ver vaga? a parte direita. Não, a Fala parte aí, do direito, vai vai lá. A parte do direito. Você, quando você fez a aquisição da sua unidade imobiliária, ela já tinha ali um valor demarcado, um Exato. tamanho Não foi demarcado. nova, não foi Era uma nova. vaga pré-existente. Na hora que você Isso. comprar seu carro, se você tem um desejo de utilizá-lo, você tem que comprar ele dentro dos protocolos e dos padrões que aquela vaga comporta. Exato. Se você comprou um carro e você sabia que não ia caber na sua vaga, não tem como o condomínio fazer uma ginástica. Aumentar. Não tem como. Não tem como eu puxar assim, peraí, eu vou puxar essa pilastra pra ali pra poder encaixar o carro. Não existe. Não tem como. Então, assim, Exatamente. bom senso. Você vai comprar um carro, verifica se ele é compatível com o seu ambiente. Você vai comprar um sofá, verifica se tem como você colocar dentro da sua unidade imobiliária. É, benção. Porque, por exemplo, tem gente com piano de anos. cauda pra entrar dentro de Tem apartamento. que tirar a janela da fachada. Então pra é uma mudar. logística que precisa ter os pontos de ancoragem, precisa ter um horário específico, precisa ter um termo de responsabilidade da pessoa que vai subir aquilo, porque pode cair, pode vir um vento, pode Içamento, bater meu no amigo. vizinho. Protocolo operacional É padrão. um protocolo extenso pra você colocar um Exato. piano E de caro, cauda viu? E caro. num apartamento. Já É. passou por isso, Priscila? Já passei. Graças a Deus deu certo. Dá certo. Não, tem que Mas tirar a assim, janela. todos os termos É de outra história. responsabilidade que estavam ao nosso alcance, a gente obrigou o condômino a assinar. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem que fazer toda uma logística Resguardar para o condomínio, evitar um problema que poderia afetar a coletividade. Você tem que botar na cabeça o seguinte: aquela atividade que você quer fazer no seu apartamento vale o preço, só dá para fazer lá, o custo é melhor lá, cabe lá, pertence àquela comunidade. É simples, você vai fazer uma conta simples. Tocar bateria instrumental no apartamento vai dar problema. Eu prefiro o piano. Né? Olha só, mesmo que você Thiago, faça um mini olha, estúdio, igual eu tenho clientes que tem isso. Esse do piano, o cara fez o isolamento acústico na outra obra dele. história. Na obra dele. Ah. Ele fez uma reforma dentro do apartamento dele que ele Não, o cara tem bom construía senso duas também, casas. né? Ele construía duas não, casas. o cara coloca Mas um o cara acabamento desejava acústico, morar amigo. ali. Você tá ele achando- fez todo o isolamento acústico. Você tá achando que ele fez o acabamento Entendeu? acústico, aquelas caixinhas de ovo, ou com aquela espuminha aparecendo? Não, amigo. Não, Ele fez. fica lindo. Ele faz uma camada de proteção acústica, ele troca a Tem um porta, projeto, cara. ele Tem um troca projeto, o piso, tem um exatamente. projeto, ele Mas fecha a é o janela. cara coerente, é o correto, né? contrário. É o correto. O cara Mas do é- piano o é que- o contrário, é o povo que atrapalha a música dele. Ele não quer você ouvir E na o que música acontece? dele. É diferente. O cara, ele tem um piano de cauda, ele ganha compatível com o piano de cauda, ele Ele mora sabe, num local ele entende compatível música, com o piano né? de cauda, e ele estava disposto a pagar o que fosse necessário para ele poder ter. Principalmente, Entendeu? ele tem bom senso. É, e Ele noção tem de bom senso. acústica, sabe que é noção de acústica? Pra você que tá aprendendo a tocar bateria, noção de acústica, é básico, vai Isso no teu porque curso, piano é lindo, né? né? Não, e o piano desagrada muito menos que a bateria, mas a questão é a seguinte, eu adoro Desagrada, tá bateria, doido?
Não, O piano é maravilhoso, cara. o piano é maravilhoso, a bateria desagrada mais do que Na verdade, o que eu quis dizer foi o seguinte, é que o gosto popular pelo piano é menor do que pela bateria, porque a bateria está em todas as músicas. Vou aceitar essa Né? colocação. Sim. Mas a questão é que o cara que gosta e banca um piano, ele tem uma predisposição para entender da física, da acústica. Ele não está lá fazendo de conta, é uma visão mais profissional, entendeu? Não é que você não entende da bateria. A questão é que a visão sobre a acústica é diferente, automaticamente a sua percepção sobre o ambiente e as necessidades é diferente. Então ele vai fazer um projeto mais bem feito porque ele entende mais. Vai aprender sobre a acústica da bateria. Vai aprender sobre condomínio, se inscreva aí, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Inteligência condomínio. Mandar um abraço pro Cicobi DF1000, mais do Brasil, DC Condominial, o BSB Engenharia também, minha amiga Juliana, da Combate Extintores. Ô, Júlia, espero que tenha ajudado você aí. Vamos lá, próxima pergunta, que também é polêmica, meu amigo Guilherme. Vamos lá. O título é Guincho dentro do condomínio. Quem nunca precisou de um guincho, né, pra ajudar? Guincho. Vamos lá, olha o que ele fala. Doutora, não faz essa cara assim não, fica feliz. É o seu dia a dia, não tá acostumada não? Tô, ixi. É. Tu acha que a vida é só piano? Tem caminhão É. também, Não, vamos lá. Ó. aí, ó, tá vendo? Ó, o relato do meu amigo Guilherme. Precisei acionar o guincho para levar o meu transporte até a oficina, devido a um problema elétrico. E fui notificado pela síndica porque o guincho entrou dentro do condomínio, alegando que não pode entrar nenhum transporte desse porte dentro do condomínio. Porém, não existe como levar o meu transporte até a saída do condomínio, devido ser de brita e cerca de 100 metros de distância. Quais os meus direitos? Ei, pode ou não pode o guincho entrar no condomínio? Doutora Priscila. Assim, Thiago, a gente tem uma questão aí de socorro, né? De necessidade. Eu tenho um carro que ele não consegue se locomover. Se eu tenho um terreno de brita, provavelmente não é um lugar coberto. Então, se o guincho passou dentro dos protocolos... Estragou nada. Pode ser coberto. Não estragou nada. Era comprovadamente necessária a entrega dele. A entrada desse veículo lá dentro para prestar um socorro ao morador, eu não vejo nenhum problema em permitir. E aí, ele pode recorrer a essa multa? Essa notificação? Pode recorrer. Deve, 90% das Agora. convenções, elas prevêem, e aí você tem que pegar a sua convenção, tem que ler, das decisões do síndico cabe recurso para quem? Porque algumas convenções dizem que é recurso para o Conselho Fiscal, já tem algumas decisões, algumas convenções que falam que o recurso é para a Assembleia, para que você leve, e aí você junta o seu acervo probatório, para você demonstrar para aquelas pessoas que vão rever aquela atuação que era uma questão estritamente necessária. Sim. E que você tomou os protocolos. Avisou que isso ia acontecer, porque isso pode ter gerado um transtorno também para os outros Será que você condôminos. avisou? Será que você não Entendeu? passou por cima da autoridade do síndico ali e fez um procedimento que já estava orientado? Aí Porque a gente tem que ver todas essas Tem questões, uma questão entendeu? aqui, né? Você precisa de uma assistência, pelo que você falou, é brita. Por ser brita, a gente pressupõe que seja terreno e não seja uma laje que tenha limitações técnicas, né? De repente você não está falando que isso é sobre uma laje, mesmo Que tem uma limitação que de tem uma peso. limitação de carga, de altura, de peso, e já foi falado isso, foi apresentado. Também a gente não sabe como que o Né? condomínio se manifestou. O que a gente está entendendo aqui é que você precisou de um socorro do guincho, que o guincho fez assistência, então eu entendo que havia condições técnicas, largura de portão, condições de carga, né, de Terreno, sustentar né, o porque peso, brita. o terreno por ser brita. Então aí realmente fica complicado de entender a notificação do ponto de vista por que impedir, se é uma necessidade. Né? E se esse impedimento tem um posicionamento técnico, no sentido de segurança dos demais. Do contrário, você vai poder questionar isso sempre. Acredito que Você faz o seu recurso. você vai, ou se você não tem uma decisão assemblear fundamentada, dizendo o porquê dessa multa, dessa coisa toda, você vai conseguir reverter isso daí. Tá? Você tem que estar atento às condições de contexto. Né? Por que é proibido? E aí vem aquela questão que a gente está falando da inteligência emocional. Se você parar para ouvir o porquê é proibido, faz sentido para você? Ou você sobrepõe a emoção sobre não tô nem aí, sendo comigo é diferente, né? Tem gente que vai pela situação e fala, não admito, e não quer admitir, mesmo estando errado. Isso acontece.
Entendeu? Porque ninguém vai te proibir de tirar um carro da tua garagem com um guincho à toa. Cara, eu acho o seguinte. Tem alguma coisa aí que não tá fechando. Tem síndico que procura problema, meu. Procura Também cabeça em chifre de cavalo, como é que fala, né? E é justamente do síndico que eu tô falando. Gente, Pô, não cara, tem vamos porquê, lá. né, meu amigo? Se o cara entrou, não estragou nada. Pegou o carro do cara porque precisava. Não foi porque o cara, eu vou pagar o guincho. Não, o cara tava necessitado. Ninguém paga guincho porque Pô, quer, cara, né? bom senso, entendeu? Se estragar alguma coisa, você vai procurar o cara e foi fazer ele pagar. O que pode acontecer é o seguinte, é a carga do veículo naquele piso. O que muita coisa que pode tem recomendação. Mas, assim, muitas coisas que eu tô entendendo. Não é sobre passar, é sobre ficar. Esse guincho não vai ficar lá. Ele vai socorrer e vai embora, pô. Exatamente. Não, mas se tivesse uma limitação de laje, Não, aí é outra situação. a gente nem que é expõe. peso. A gente nem beleza, expõe. mas não foi falado Mas assim, disso, né? condômino, você também tem que ser com noção. Não seja um condômino sem noção. Noção vai zero, precisar, amigo, aí é difícil, viu? comunica a administração. A administração, tô com esse problema. Vou precisar dessa alternativa para fazer a resolução. Foi muito mais por conta disso aí, sabia? Entendeu? Tô nem Por quê? aí, eu preciso resolver agora, não vou esperar o síndico. Não, vou falar. por quê? Porque às vezes Aí aquele guincho pode ter gerado algum transtorno também aos demais condôminos. Sim. E o síndico também fica meio que vendido. E já com um monte aconteceu de antes. reclamação. Às vezes a gente não consegue sair para trabalhar, não consegue levar menino na escola. Por quê? Porque travou uma Gente, saída, ô, entendeu? Priscila, que isso. Você tá falando de procedimento de 10, 15 minutinhos. É coisa rápida, mas- assim. mas eu assim, acho não sim. custa O que eu avisar o acho? Eu acho que sim, síndico. igual você falou. Ele pode avisar até pra ele, o síndico avisar o armador, vai ter um guincho Não, aí, mas- um pouquinho de paciência, atenção. Pronto, Porque assim, eu acho que perfeito. muita coisa. Parcimônia na situação. Esses dias, às vezes, esse dia eu mutei uma pessoa e falei, pô, por que você não me ligou antes? Que eu tinha de falar uma alternativa pra não gerar esse transtorno todo. Então, assim, infelizmente, a gente tem que fazer a regra Mas não é o que valer, eu tô entendeu? falando, eu acho que É aconteceu isso. justamente isso. A pessoa fica ali, o carro deu problema, ela já tá em atraso, ou quer fazer alguma coisa, o guincho, mas é tão, no olho dela é tão simples só liberar, é meu carro, é meu guincho, entendeu? E às vezes pode ter passado pra gente só essa meia verdade aí. Porque não é normal você, síndico, se dispor a multar um morador que tirou um síndico de uma garagem, que a gente acredita que o piso é de terra, que não tem implicação técnica nenhuma. Eu acho muito intransigente da sua parte, mas vamos analisar que você já passou por isso antes, que a pessoa que teve o carro guinchado, ela só passou isso por uma vez, por isso uma vez, o síndico já passou em outros momentos, sabe como fazer de uma outra forma e sabe os problemas que ele passou. Então, se o síndico foi sem noção de não orientar, ponto Mas às vezes é negativo porque pra também. ele. Aí, vamos lá, agora. Beleza. Pô, às vezes não tinha informação, né? Se a pessoa foi ignorante ao ponto de chegar na hora, avisar e querer resolver de todo jeito, sem comunicar também, tá errado. Terceira observação, se não tem um procedimento operacional padrão lá, o que é isso? É um procedimento que você cria no seu condomínio para quando aquela situação acontecer, você já ter como resolver. O síndico não está ali como, isso nunca aconteceu comigo. Nunca levou um guincho para tirar um carro na garagem. Então é uma situação que está prevista para o morador. O síndico tem que se dispor a criar uma forma. Ele não pode só reclamar ou E só outra multar. coisa, existem Entendeu? garagens que o guincho não entra. Tem garagem Não que o guincho entra. não E entra. aí, o carro quebra lá, como é que faz? Força-tarefa, interdita as Exatamente. rampas, junta pessoal adequado para Tem poder garagem que o síndico, fazer exatamente. a puxada do veículo, manual. Tem alternativas para a resolução do Exato. problema. Eu acho que aí foi respeitar comunicação, o viu? ambiente, entendeu? Respeitar o ambiente, exatamente. Doutor, o dedinho de que quer aprender. É importante porque, assim, aqui parece que foi uma multa direta, né? Como é que a gente pode, vamos dizer assim, sei lá, é difícil mensurar a situação para a gente multar de uma forma direta sem ter as advertências anteriores. Como é que a gente pode mensurar isso, cara? Essa questão de aplicação de multa direta sem ter uma advertência antes, anterior. Hoje em dia ela é uma realidade. Por quê? Porque existem condutas que são tão graves, geram tanto problema e a possibilidade que elas ocorram novamente é tão pequena que há umas autorizações para aplicação da multa direta. Mas tudo isso tem que analisar caso a caso. Tem um Tem que perfil, olhar né? toda a documentação, verificar todo o contexto. Eu sou uma pessoa que eu tenho bastante parcimônia com essa questão da aplicação da multa direta. Tenho, mas tem situações que é impossível não aplicar uma multa direta. Até Por exemplo, porque- um caso de nudismo acontece, entendeu? É uma prática finalidade da de multa extrema é gravidade, educativa, né? entendeu? Agora, você entende que a multa não foi aplicada de forma correta,
faça o seu recurso. Recurso. Junta a sua documentação que comprova que você está licenciado no seu direito Exatamente. e deixa para que os condôminos resolvam aquela situação. E essa multa é educativa. Se você aplicar, por mais que você tenha o direito de multar, se ela não vai surtir efeito, Tem condomínio que é Né? previsto na convenção, Tiago, que quem faz a aplicação de multa não é o síndico, é o conselho. exatamente. O síndico Delibera, pega a inclusive, situação, leva para o conselho fiscal, define com o conselho fiscal, o síndico tem poder de advertir, mas ele não tem poder de multar. O poder de Olha aí. multar é do conselho fiscal. Então ele senta com o conselho, são 3 membros que funcionam concordo como uma muito com isso, não, câmara. mas tudo bem. Que funcionam como uma câmara e fazem a Eu não aplicação concordo da muito com isso, penalidade. Essa é a Mas- diversidade da coisa. Mas cara. existe. Comunidades e Olha as formatos. coisas que a gente vai Mas se aí deparando. não tem a segurança jurídica disso aí. Está previsto na convenção. Tá Não previsto, tem nenhuma exatamente. ilegalidade A nisso. regra Na é hora clara. que você Entrar assumiu, contra o condomínio. na hora que você assumiu na qualidade de síndico, você tem que olhar se aquele normativo interno do condomínio é compatível com o seu modelo Eu de faço gestão. diferente, isso é que eu faço. Eu faço o seguinte. Depende do condomínio, lógico, né? Tem um condomínio que lá eu Tá boto vendo aí? todo mundo pra assinar. Porque assim, os caras, tudo é multa, multa. Eu falei, tá bom, vamos multar. Qual é o argumento aí? Ok, é válido? Vamos todo mundo assinar como testemunha, porque se lá na frente pode ser uma coisa abusiva, a gente pode ser processado e pagar os danos morais. E eu respondo, então vamos todo mundo junto aqui. É isso aí. Aí eu te conto quando eu faço isso? Ninguém assina. Eles só querem que a gente faça e não quer fazer nada. Isso Mas aí, nesse caso, é previsto expressamente Na convenção. na convenção. Interessante ponto de vista. As sanções serão aplicadas pelos membros do Conselho Fiscal. Então, a obrigação do síndico é leva para o conselho. Entendeu? Define E é até com bom, o é legal conselho. E aí o conselho entende que é para multar. Eu orientei o meu gestor para ele pegar uma ata. Toda situação que ele levar, que ele entender que seja o caso de uma aplicação de uma sanção, caso o conselho entenda de forma divergente, é feita, independente se Entendi. é a favor ou contra, faz-se uma ata Daquela reunião. porque é uma daquela prova, né? reunião dizendo que o síndico se posicionou dessa forma, que argumentou isso, que o conselho contra-argumentou aquilo. Lógico que de uma maneira bem enxuta, né? Porque a gente não consegue criar instrumentos grandes. E faz a procedência daquele pedido de multa ou não. E aí, na hora dela ir aplicada pelo conselho, o conselho assina, o síndico assina junto, que é ele que faz o envio da multa, e o recurso é exclusivamente para a Assembleia. Então, o condomínio recebeu a multa, a administração recebe o recurso, arquiva, e aí, quando for convocada a próxima, fica suspensa a aplicação da penalidade Até o julgamento. até a próxima Assembleia, que é o órgão soberano para poder deliberar. Eu achei assim Bacana. diferente. Pô, gostei pra É, caramba, achei muito colegiado, interessante. colegiado. Isso é bom, Diferente. isso É bom. um colegiado. E assim, E até tem bom. corresponsabilidade Não, e assim, nesse porque às caso, vezes lento, Thiago. mas é muito eficaz. Não, mas eu achei interessante porque agora nesse condomínio tudo é multa, né? Eu falei, gente, não é por aí. Acontece essa situação, por exemplo, esses dias a menina ligou um som lá. Cara, tinha mais de 5 meses que não acontecia nada em audição. Falei, cara, às vezes passou do limite, vamos conversar. Porque, cara, tudo bem, multar é educativo, mas eu acho que mais importante é a pessoa aprender sobre Não, aquilo. o lance Entendeu? Mudar o exatamente. comportamento. Não é, vamos multar, calma. A calma multa aí. por si Porque só- daqui a pouco, se não vira um lugar que é outra coisa. A pessoa não querendo ranço. É. Vai criar uma atrito entre a própria comunidade, que sabe quem é que tá falando. A multa quem pelo entrega. valor em si só é muito pequeno, né? É, Como diz o exatamente. tudo que a gente pode comprar com dinheiro é barato. É, ué. O importante você vai ver Guilherme, no final da vida a é doutora que- falou se inscreve. Então já se inscreva no canal aí, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Inteligência Condominial, um abraço Cicobi da F1000, DC Condominial, Combate Extintores. E meu amigo Jorge na BSB Engenharia. E vamos que vamos aqui, nosso plantão Tira Dúvida. Já manda sua pergunta pro inteligênciacondominial@gmail.com. Já quero mandar um abraço pra todo mundo da rede SPTV. Toda segunda-feira às 19 horas, nosso conto marcado. Fala de condomínio. Essa aqui eu gostei pra caramba, porque isso aqui é uma realidade que acontece muito. E as pessoas nem sabem, doutora. O nome do cara até é Justo Silva. Acho que tá Justo Silva. O título é Situação Chata sobre fração ideal versus cobrança de valor errado do condomínio. Pega a visão, Errado, doutora. Errado. Quero olha a ver. palavra aí, errado. Já Vamos lá, chegou vamos lá, no vamos lá, errado. ó. Eu já sei até qual é Eu gostei que ele é um cara Já- bem. Gostei que ele é um cara educado. Prezado. Ele começa prezado. Polido. Tá bonito, pô, eu gostei. Prezados. Identifiquei no condomínio que resido existe um erro na cobrança da mensalidade condominial e despesas extraordinárias. Há cerca de 6 meses avisei ao síndico e conselheiros. Ele fala que é um dos conselheiros. E nenhum providenciou
a tomada de mudança, né? Nenhum providenciou e tomada. Essa é a mudança, né? Já expliquei de todas as formas educadamente. Até entendo que o síndico é novato no cargo e pegou o prédio com várias pendências. Até por isso estou paciente. Só que, já que estou observando que nada querem fazer, não querem levar o assunto a público. Vou solicitar que a minha cota condominial seja cobrada de acordo com o que a convenção diz, ou seja, fração ideal. E não vou ficar mais brigando para colocarem o assunto na Assembleia. Vou apenas focar no meu direito. O que você acha, doutora Priscila? Perfeito, perfeito. Parabéns, viu? É justos, né? É. Justos. Parabéns. A colocação sua tá cirúrgica. É isso mesmo, deve ser cumprido. A única coisa que você tem que ter um pouquinho de cuidado é verificar se não teve uma deliberação assemblear com o quórum qualificado, alterando a forma de cobrança das cotas. Qual é o quórum qualificado? 2/3. 2/3. Salvo se não for previsto outro na sua convenção. Grosso modo, 2/3. E aí você verificar isso. Não tem nenhuma ata nesse sentido com o quórum adequado, então você tem o seu direito, solicita, faz a notificação extrajudicial da administração, pede a readequação da cota com base no dispositivo da convenção, que é com a fração agora vamos à ideal. parte jurídica. Ele precisa notificar o condomínio com algo nesse sentido? Sim, precisa notificar o condomínio. Procedimental. Sim, exatamente. Ele vai colocar as razões do pleito dele e vai notificar a administração para que a administração faça o enquadramento da forma compatível conforme a convenção. Ou explique para ele que está correto da forma como está. É. De algum modo E ele aí o também que pode vai estar acontecer? errado, não? É, A verdade. administração pode vir de lá para cá com uma resposta dizendo adequei. A administração pode vir de lá para cá justificando por que ela faz uma cobrança de forma divergente. Ou ela pode chamar uma assembleia e tentar fazer a resolução do Ou problema mostrar a também. decisão Entendeu? também, né? Às vezes ele tem a decisão assemblear sobre aquela obra em específico que foi feita daquela forma, por maioria de votos, e ele vai mostrar que mesmo Então, assim, estando errado diante dos olhos dele, procedimental E assim, gente, tá certo diante da comunidade. só Mas para tem termos muito, de isso informação, existe muito. tá? Já existe julgados em São Paulo que a pessoa conseguiu retroagir, ganhou mais de 100, 200 mil reais de diferença de taxa condominial ganhou mesmo. nesse sentido. Tem mesmo. Já julgados, já ganho de causa para a pessoa. Tem mesmo. Entendeu? E aí você pode pedir os 5 anos É, retroativos. o que pagou tudo, você pagou porque foi cobrado E de forma adesiva. você que é síndico e não entendeu isso até agora, você tem 5 anos de prestação de conta da sua gestão, e não é prestação de conta E do tem muito. condomínio, é da gestão, é do isso que seu eu falei comportamento, do que você fez, do que deixou de fazer, se você investiu certo, se você investiu errado, se você resolveu as questões que tinha que resolver, se levou ou não para a Assembleia, se você foi cobrado e não levou, se isso gera prejuízo futuro ou gerou prejuízo passado, tudo isso está na sua conta, meu amigo. Ou seja, se prepare, esteja atento. Não Mas tem eu ponto achei sem bacana porque assim, a situação é uma realidade diária, né? Sim. Ah, por que é cobrado assim? Ah, foi cobrado lá atrás, quando criou, né? E aí não seguiu a convenção, mas muitas é desse jeito, Jorge. É, né? sim. Doutor, tá aí no dia a dia. tem isso no militarismo, pô. É, Pô, ué. tem isso, Thiago, com questão de imposto de transmissão na aquisições imobiliárias, muita gente não sabe. Mas o imposto, às vezes, ele é cobrado pelo município ou pelo metro. Distrito Federal em valor maior. E aí a pessoa que fez aquela aquisição imobiliária, ela tem direito à restituição daquelas Sim. diferenças. E tem muita gente que não tem nem noção disso. Então, assim, são várias coisas que ficam aí no limbo por um desconhecimento legal. Então, se você fez aquisição, por exemplo, nos últimos 5 anos aí de imóvel, nos últimos 3 anos de imóvel, cuidado, verifica, veja se você pagou esse imposto a maior, peça essas diferenças. Ou a menor. Tem transações imobiliárias de milhões que geram um impacto de imposto alto. Alto. E a pessoa pode ter restituição, né? E outra coisa Exatamente. importante, assim, que o síndico, você que assumiu, o abacaxi não é seu, cara. Vamos dizer assim. Agora eu falo, o dever seu é informal. Gente, tá errado. Tem que ter uma mudança de curso aqui. É o que eu falei isso de na Assembleia. Gente, vocês me contrataram para fazer gestão, cara. Eu tô falando pra vocês que o caixa não fecha. Aí tem que ter uma adequação aqui. É, e gestão, A o ideia pessoal é acha essa, que é entendeu? quebrar galho, né? Não, porque assim, igual eu falo, Gestão às não é vezes quebrar galho, amigo. o cara tá assumindo uma bronca que não é dele. Igual eu falo, o síndico assumiu agora. Cara, se tá errado, chama a Assembleia e fala, gente, tá errado, tem que corrigir. Tiago, Pronto. eu já passei por isso aí e eu advoguei por um condômino e a gente obteve êxito. Aí, ó.
Então, assim... Como é que ficou? Boa pergunta, como é que foi essa experiência? Agora aí? está no tribunal para julgamento na segunda instância. Mas já Primeira ganhou na instância primeira? a gente ganhou. A gente ganhou. Isso. E era exatamente isso. Só que ainda tinha um BO, que ainda tinha tido uma deliberação assemblear, fazendo a autorização, e essa autorização não cumpriu, então a gente entrou com a anulação dessa ata de assembleia, por descumprimento do quórum necessário de alteração, e cumulou com o pedido de restituição dos valores pagos a mais, entendeu? E readequação da cota. Ganhamos a primeira instância, o condomínio recorreu, porque nesse processo eu estou do lado de um condômino, o condomínio que é nosso opositor recorreu e a gente fez contra-razões, agora a gente está aguardando a decisão do Tribunal aqui de Justiça do Distrito Federal. Então, assim, acontece. Inclusive eu falei, eu achei bacana porque é algo que é decorrente, às vezes passa despercebido. Vai anos ali, vai fazendo, né? E aí uma pessoa que leu e entendeu dessa forma, né? E, Tiago, isso é fruto das pessoas não participarem de forma ativa das deliberações assembleares. E também tem aquele negócio isso é um reflexo. Está se mudando? Está se mudando. O comportamento pós-pandemia para a área condominial, voltou-se os holofotes à área. E com isso a gente está, além de ter mais profissionais, a gente tem a oportunidade de difundir conhecimento para as pessoas. Melhorou muito, né? Porque às vezes você fica ali tacando pau naquele cara que está reclamando e tudo, e aquele cara está com razão. Lá no fundo ele tem um pressuposto de razão. Eu acho assim, não existe gente ruim, o cara está procurando o direito dele, né? E como gestor, né, você tem que se desprover dessas questões de segurar a emoção no estômago, sabe? A emoção não é a base para você tomar decisão. O sentimento é uma base. A emoção é diferente do sentimento. E às vezes por 5 segundos que você para pensar numa coisa e fala, não, deixa eu escutar. E aí você vai entender aquilo ali, aquela ferramenta vai ser um grande crescimento para você. Entende o que eu estou falando? Tudo que a pessoa reclama, você já quer dar de cotovelo. Não funciona assim. Para ouvir. A sua obrigação como gestor, como administrador, ela é entender, filtrar e ver se realmente faz sentido ou não. Não é só dizer não. Por isso que eu falei aquela questão. Às vezes a pessoa está indisposta com o outro, mas nem tudo que o outro está falando, só porque ele é um chato quanto mais, está errado. Você tem que tirar essa questão do estômago, sabe? Não quer falar com a pessoa, não se dispõe para atender. O que eu posso aprender com isso, né? Nossa, você foi eleito síndico. O que você acha que é o mínimo que você vai ter que fazer? E outra coisa, às vezes as pessoas, amiga. É o mínimo. E às vezes ele herdou uma situação, às vezes ele não contribuiu para aquilo. Às Você vezes não tem nada a ver, tá fora da sua gestão. Você vai errar, sabe por quê? É orientado até pelo jurídico do condomínio. Exatamente. E aí perpetua você não responde, erro, você vai errar. Porque você não parou para ouvir e responder uma coisa verificou que o erro, tá no carro, corrige. É obrigação sua, exatamente. Você desonera o condomínio, cria melhores opções, evita em massa, ações em massa, porque isso pode quebrar um condomínio também, isso pode quebrar um condomínio. Com certeza. Economicamente pode, Nossa, entendeu? Tem condomínio com 30 então, mil de multa de obra. Tem como você fazer retroativo para regularizar essa questão e seguir dali para frente. Então, viu o problema? Resolve. Tá não empurra com a barriga e não insiste no problema. Não é Senão problema você vai seu. aumentar uma coisa, você vai criar. Se você tinha um problema assim, você vai ter um problema desse tamanho. Porque você não quis desarmar aquela bomba. Eu postei hoje no status assim, ó, não faça daquele probleminha o seu maior problemão. Resolve pequenininho ali, resolve rápido, aprende rápido. Se foi você que errou, se disponha a corrigir. Se não foi você que errou, escute o dobro, porque você ainda é uma terceira parte, né? Eu acho que tem um problema de lá, tem alguém daqui e você agora está na função. Você tem que dar uma solução. Aí você se indispõe na função. De quem era a função? E assim, uma coisa que eu aprendi com a vida. Tô vazio aí. A gente nunca perde ouvindo. Você nunca perde ouvindo. Tem que ouvir, e quando são histórias assim, você tem que ouvir os dois lados. E assim, não, outra coisa. Gente, vê lá o que você acha que é importante para você daquela conversa, absolve o que não for, vida que segue. Mas outra coisa, ser síndico, por isso que eu falo que não é moleza, tá vendo? É pepino de trás, tem que resolver aqui e botar a cara na tapa, tirar a emoção daqui e botar isso aqui e ouvir o que as pessoas vão falar. Fala, gente, não tem nada a ver comigo, cara. A situação que tá aqui, eu tenho que expor ela aqui. Vamos resolver junto? Não é isso? Busca a solução dos seus problemas. E é isso então, meu amigo Justo. Muito obrigado pela pergunta aí. Vamos lá, energias positivas para você. Vamos seguir nosso programa aqui. Tem uma pergunta agora pro Jorge. É igual voto por fração ideal e voto por unidade. Isso é problema. Hein, Thiago? Problema. Não é? Sabe o que eu falo, pessoal? Não, caiu na sua mão. Você tá lá como síndico. Chegou uma situação, você tem que se desdobrar em cima dela para resolver.
Nada de ficar refletindo sem pensar sobre o negócio. Só, igual o espelho, só reflete. Não tem essa do Simão, tem que o pessoal só reflete. Não. Você está como síndico lá. Primeiro dever seu não é refletir, é observar. Aí, em cima da sua expertise, você toma providência. Não tem uma solução muito clara? Busca a opinião do seu conselho, busca a opinião dos técnica, seus prestadores de serviço. Mas entenda, só de você estar na função, você já levantou a bandeira que quando tiver pergunta você responde, quando tiver serviço você faz, quando alguém precisar de alguma coisa ele vai buscar em você. Ó, você tem que entender que não vai vir tudo mastigadinho e pronto, não. Né? É isso aí. Então vamos para a próxima pergunta. Minha amiga Beatriz. Essa é pro amigo Diógenes. Ixi, lá vem. Junto com a doutora aqui, ó. Manutenção predial. Olha o Eita. questionamento dela. Manutenção nas sacadas do apartamento entra como fachada predial ou parte do apartamento? No caso, responsabilidade do proprietário em fazer a manutenção, Diógenes, junto com a doutora também. Olha que interessante isso daí, né? A parte que vai te falar da parte jurídica é a doutora aqui, ela vai falar primeiro. Fala aí, doutora. Eu vou falar primeiro? Fala aí, eu tô crente que ele jurídica. vai falar com a parte técnica. Não, eu vou falar também, mas é porque a parte jurídica vai te dar a base para você entender aí sobre os seus Tem direitos e que fazer a obrigações. verificação se aquele elemento é um elemento de fachada. Se for Sim. um elemento de fachada, a responsabilidade pela manutenção é do prédio. Se for uma coisa privativa, a responsabilidade é do morador. É isso daí. A forma como você utiliza a sua varanda te dá condições de utilizar ela mais personalizadamente, desde que você não desconfigure a arquitetura do imóvel, que ela é preservada. E a parte de piso, por exemplo, da sua varanda é 100% de obrigação sua, não é do condomínio, porque ela é de uso privativo. Então a manutenção ali do piso, do rejunte, do ralo, tudo é sua, né? A parte de pintura externa é do condomínio. Se você coloca adereços e coisas parecidas que desconfiguram essa cor ou deixam-se muito excêntrico o seu imóvel, eles podem reclamar. Também tem que avaliar se você tem fechamento em blindex na fachada ou não, na varanda ou não, porque isso torna aquela parte privativa dentro dos padrões que o condomínio aceita. Ou seja, você pode trocar ali, colocar o vidro naquela cor que é igual para todo mundo, mas a pintura lá dentro é da mesma cor de todo mundo, você não pode alterar. Você vai ter uma característica aí que mistura as obrigações privativas com as obrigações de manutenção de área comum. Primeiro, se está na tua varanda, a parte toda externa dela que é visível ao olho da rua é de mando do condomínio, para começar, né? Você tem uma extensão do apartamento com a varanda. Você pode até pintar aqueles cobogós da varanda ali por dentro de outra cor, desde que não seja visível do lado externo. Fora, exatamente. Você pode Não trocar impactar o piso da varanda, mas a responsabilidade é sua completamente de manutenção, de ralo, de tudo isso. Agora, o que é externo, o que é visível aos olhos, é tudo do condomínio. Ali ele é dono da manutenção, ele é dono dos problemas, ele é dono das soluções. Nessa parte que é mais privativa e que não interfere na visibilidade, ali você é dono da solução, do problema, dos benefícios e dos ônus e dos bônus, né? Respondido aí? Acho que é por aí, né? E aí, doutor, quer fazer algum adendo? Não, assim, é mais. O que gera mais geralmente desgaste é a questão das janelas, né? Janelas, quando eles autorizam Os o quadris, fechamento, entendeu? É quando ele é O facultativo. condomínio tem que determinar a forma. O condomínio ele fixa a forma. Bom, se vocês forem fechar a varanda, para que a gente não perca a essência do prédio, o projeto arquitetônico, Isso. para que não haja uma desvalorização, é esses moldes de fechamento. Mas lembre-se que a responsabilidade pelos vidros é sua, não é do lógico. condomínio. Inclusive, para colocar blindex na varanda, é necessário a RT, tá bom, pessoal? Se você não sabe ainda o que é e que não é responsável, que tem que ter a RT ou não nas obras de condomínio, você busca lá, @condominial engenharia, vai ter lá 3 masterclass. Vamos lançar a pré-oferta do curso de fiscalização de obra, módulo completo. Vamos ter uma masterclass sobre manutenção predial e temos uma masterclass sobre plano de gestão de obra, onde você vai entender quando, onde e como pedir a RT das obras do seu condomínio. Então, Beatriz, para quem tem ajudado você, vamos para a última pergunta do dia. Eu não podia esquecer essa pergunta aqui, porque foi feita pela nossa seguidora aí do youtuber, né, amiga Rosana. Ela fez um comentário num dos vídeos nossos lá. E ela fala assim, ó: não sou síndica, mas como bombeira civil, passei por uma situação que um pai com um bebê na piscina e depois chegou uma moradora com 4 crianças e uma bola. Informei que tinha outras pessoas na piscina e a bola poderia bater no bebê.
A mamãe falou que eles iriam ficar brincando, pois que só tinha um bebê na piscina e que iria informar o síndico. Qual é a sua resposta sobre o acontecimento, minha amiga doutora Priscila? Entendeu? Entendi. E aí, como é que proceder nesses casos, minha jovem? Nesses casos, tem que primeiro verificar quais são os tipos de atividade que são permitidas em piscina. 2, o dever de cautela, ele tanto é das crianças quanto também do pai do bebê, e não fazer a exposição do bebê a uma situação que gere algum tipo de exposição. Por quê? Porque a redução de utilização do espaço em benefício de um condomínio específico fere a função precípua daquela área comum. Destinada então, assim, para isso. É complicado? Não pode usar. É complicado. Então, se resguarde. Tá achando que não tá um ambiente legal? É permitida a utilização de bola na área da piscina? Então, você se proteja e aí vá para um lugar que você fique mais reservado. Ou você consiga dar condições de segurança, acolhimento para o bebê, para que a bola não venha bater, porque realmente uma bola, dependendo do peso, da intensidade, da altura, dependendo da idade da criança, pode gerar danos à vida mesmo, entendeu? Então, evitar esse tipo de conduta. E isso vale não só para o ambiente dentro do condomínio. Você vai numa praia, você vai num local público, tome cuidado, porque você está sujeito a esse tipo de coisa. E aí, para o síndico, uma coisa importante, pessoal. Lembra do banner que eu falei, que eu botei no condomínio? Nessas áreas assim, é sempre bom colocar o que é permitido e as o que não regras é, né? claras, exatamente. Utilize placas, deixe ali na área comum. Comunicação fundamental. Faça comunicação assertiva, passe sempre reiteradamente nos seus locais de comunicação com os seus condôminos quais são as regras. É sempre interessante a gente estar relembrando, porque as pessoas esquecem ao longo do tempo. Então, se você verificou que a sua convenção e seu regimento está defasado, é omisso em determinados pontos, não tem como fazer a alteração da convenção agora, ou do regimento, tá ruim, por exemplo. leva o item para complementar a sua convenção, você pode complementar ela com uma deliberação assemblear. Exatamente. Fixa novas condutas. Por quê? Porque a sociedade ela é mutável. A gente está em constante evolução, ela muda. Então, vá se adequando, não tem como fazer uma convenção agora, leva para uma assembleia, conversa com o seu jurídico, senta com ele, estabelece quais são os limites que você vai poder levar para aquela assembleia, o que você pode fixar para que você não cometa nenhuma ilegalidade, e leva para uma deliberação assemblear. Vai se blindando, não tenha receio de chamar uma assembleia. Assembleia é positivo. É, sim. E coloca lá na placa da piscina, tá? Se pode usar bola, se não pode, etc. Você vê que tem 4 crianças brincando com a bola, mas foi aprovada em assembleia que é a boia na piscina. A bola na piscina, né? A boia também, mas a bola tá lá, a piscina tá autorizada. Então você vai pegar um nenenzinho, um bebezinho que tá na sua responsabilidade, que ele não tem a mínima noção da piscina, ele não tem por que lutar por aquele ambiente, né? É você que quer estar lá. Você que está responsável por ele quer estar lá. Cabe, é a sua prioridade maior. Entende? Que se o ambiente está regulamentado para usar bola, tem 4 crianças brincando, é uma área de piscina infantil, eu acho que o bebê é que não deveria estar lá, de algum modo. Agora, se não tem essa regulamentação no espaço, se é uma piscina mais indoor, alguma coisa que, né? Eu acho que ele não deveria estar lá, ele estava sozinho, né? Aí naquele momento estava ok, né? Chegou os outros. Aí eu não sei se a bola é uma bola de basquete, aquela que, destinação, gera um impacto, Thiago, se é uma boia de boia. Pois é, então aquela destinação é para aquele tipo de diversão ali. Não adianta você querer assim, neném que é fragilizado. Eu acho que ninguém tá errado. Eu acho que ele ficou, quando tinha ninguém, ok. Chegou as pessoas, chegou, aí se ele acha que é uma situação de insegurança, ele se retira. Porque você tem um risco para cima e para menos, né? A falta de condições daquela criança. Aí é uma decisão pessoal. Mas o síndico também pode colocar, né? O bebezinho pode ter restrição de estar ali no ambiente. Eu acho que não. Essa questão do bebê utilizar a piscina, os pediatras recomendam, e aí eu falo na qualidade de mãe. Agora modo mãe é ativado. Na qualidade de mãe, a minha filha mesmo, ela começou a fazer natação com 3 meses, que foi quando a pediatra liberou.
E ela fazia na academia. Então a minha filha faz natação Mas é um desde os ambiente de cidade, entende? Até Mas na eu academia, acho que é muito da responsabilidade do pai. Ali. O pai que faz a tutela da criança. Então, mas é né? mais ou menos isso aí que eu tô falando. Então, gente, Mas, por exemplo, piscinas públicas assim, a restrição ela é maior. É maior, não. Por quê? A minha pediatra liberou porque era um ambiente Controlado, próprio para pra bebês. isso, Então lógico. tinha o pH da água, tinha tudo feito. Mas, por exemplo, piscina pública, piscina de clube, praia, a pediatra não liberou, não. Tem restrição. Então, assim, a restrição é muito mais assim, é pela segurança da vida, criança, entendeu? né? Não adianta você estar certo, com muita razão sobre um lugar onde, de todo jeito, a criança é mais ameaçada, né? Show de bola. Então, Rosana, muito obrigado. Faz igual a Rosana, deixa seu comentário no vídeo aí que pode virar uma questão aqui muito interessante pra gente poder conversar aqui e compartilhar conhecimento com nossos amigos síndicos aí. Estamos no reto final do nosso programa. Doutor, fica à vontade. São suas as visões, né, considerações Thiago? finais. São as visões, é sempre positivo. A gente está vendo vários lados de uma mesma situação. Às vezes a gente fica do lado pró-síndico, né, que a gente fala, porque geralmente Às a vezes gente não é dá, né? contratado pela administração. Mas é muito bom a gente ter essa sensibilidade de ver a situação como morador, como condômino, como quem está sofrendo com determinada situação. Então é muito positivo sempre estar aqui ampliando, né, o meu nicho de visão e procurando aí agregar, ajudar, facilitar vocês aí no trato com o cotidiano dos condomínios, tá? Sucesso. Pra Obrigada nós. mais uma vez. Show de bola. Meu amigo Jorge, qual é o seu Instagram, pessoal, doutora? Pera só um não, minuto do seu doutora, Instagram. deixar o Instagram O meu dela aí. Instagram é @vianapedrosoadvocacia. Show de bola. Já eu vou abrir o meu, né? O meu ainda é fechado, mas eu vou abrir. Jorge, fica à vontade, meu jovem. Você quer o foguete dos condomínios? Poxa, pessoal, foi muito bacana estar em São Paulo, ver aquela cidade ali muito concreto de perto, né? E automaticamente muitas pessoas também. E ali eu tive um insight muito bacana de que a gente está ajudando muita gente. Cara, você que está seguindo a gente aí, que está dando aquela força, muito obrigado. É fenomenal ver assim, a gente jogar partes da engenharia, já pegam, já colam, né? Já entra, mistura com o direito, mistura com a gestão. A pessoa começa a entender, sabe o quê? Que você, dentro de todas as suas características, você é especial também. Sabe? Então todos, na verdade, dentro do condomínio somos especiais. As regras, né? Toda contribuição. elas não vêm para sacrificar um ou outro, elas vêm para melhorar a convivência, sabe? As regras de segurança vêm para permitir que todo mundo esteja vivo, bem e seguro ali, entende? Como essa questão que falou do neném, né? Pô, o nenenzinho tá lá, mas chegou 4 crianças, o ambiente foi projetado para aquela diversão, para aquele sentido. Não faz sentido você estar ali, criança, e forçando a barra, sabe? Tem o direito da criança, do bebê, do recém-nascido de colo, que está ali, ser protegido, que é super delicada a visão que a gente tem, né, da vida. E também tem o direito das crianças, sabe? De brincar, de fazer algazarra, de ser criança no ambiente que foi projetado para elas, né? Então, a gente luta muito, eu vou conseguir fazer isso, estou conseguindo aos poucos de popularizar a engenharia condominial. Por quê? Porque é justamente na engenharia que você tem aqui as regras do direito, mas as delimitações, né, as condições de manter aquela vida segura e salva ali, elas estão dentro do formato que a engenharia traz, junto com o corpo de bombeiros, com todo esse amparato na engenharia elétrica, engenharia civil, hidráulica, que é para proteger você no seu condomínio. Então, deixa no nosso Instagram, @condominialengenharia. Conseguimos trazer o nosso domínio de volta, que é bsbengenhariacondominial.com e .com.br. Estamos abrindo a plataforma para você, vai ter lá diversos cursos que são ferramentas para o síndico. Tá? Então segue lá o canal, acompanha que tem muito mais para vocês, várias ferramentas e oportunidades. Falou, amigão síndico. Foi sim mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a Revolução dos Condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular, energias positivas. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui!